Garantir o acesso regular a alimentos de alta qualidade, aumentar a consciencialização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores e o próprio território enfrentam. Foram os objetivos do Seminário da Agricultura Familiar, organizado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O ano de 2014 foi considerado pela ONU o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Hélder Muteia, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, aborda os números do problema da fome no mundo. Em 2050, nós seremos cerca de 9,2 mil milhões de pessoas. Portanto, e 70% será a população urbana. Haverá um aumento de procura de alimentos, de 2,1 para 3 mil milhões de toneladas de cereais e 270 para 470 milhões de toneladas de carne. É nos países em desenvolvimento que a realidade dói mais. 827 milhões de pessoas estão lá, 98%. A deficiência de micronutrientes continua a afetar quase 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo. 100 milhões de crianças com menos de 5 anos têm baixo peso. Uma em cada 4 crianças com menos de 5 anos sofre de subnutrição. Mas a pior estatística está aqui. Todos os anos, 2,5 milhões de crianças morrem de fome. Segundo dados da FAO, em 2050 seremos 9,2 mil milhões de pessoas. 70% da população será urbana. Hélder Muteia fala dos principais impactos dos sistemas alimentares presentes. Primeiro, maior produção alimentar de qualquer outro período da história. A humanidade nos últimos 70 anos triplicou. O segundo, maior pressão sobre recursos naturais. Também vamos abordar assim de uma forma mais detalhada essas questões. Água, solo e recursos de biodiversidade. E terceiro, é uma questão que está presente, porque já sabíamos isso há muito tempo, mas estudos mais detalhados recentes dizem 1/3 do que é produzido é desperdiçado. Agostinho Carvalho está preocupado com as pequenas explorações portuguesas e realça o sucesso da agricultura chinesa. A parte essencial, o fator-chave, é a transformação tecnológica. É aqui a que reside a possibilidade de se poder ir muito mais longe. E a China fez fortes investimentos em investigação agrária, parece dos países do mundo que mais investe em investigação agrária. De acordo com a lógica daquilo que se pensava, fez a concentração de toda a terra em grandes explorações, cada aldeia tinha uma. Portanto, era esta, digamos, o quadro que existia. Em 1979, o governo extingue as comunas, dá acesso à terra, portanto, a explorações pequenas, abre, portanto, a parte económica, e grande parte de todas as explorações não chegam a ter 1 hectare. Dizemos que o resultado é que isto deu. Bom, a produção agrícola na China, durante 30 anos, cresceu 5% ao ano. O professor, na sua apresentação, levanta questões políticas e destaca a importância do investimento público na agricultura familiar, não vendo como obstáculo ao desenvolvimento da agricultura familiar a pequena e média dimensão dos terrenos. Se não houver investimento público em relação a esta área, o desenvolvimento é impossível. Todo este discurso que tem decénios entre nós, de que o desenvolvimento não é possível, porque as explorações têm uma área pequena e média. Há factos hoje com peso enorme do ponto de vista económico e social que demonstram que não é assim. O que quer dizer que tem que haver 2 vias. A grande empresa e grande exploração tem uma via própria, que desenvolve, é aquela que existe, e as outras pequenas e médias têm outra lógica e, portanto, têm que sair ver as questões de maneira distinta. O caminho para a agricultura familiar em Portugal passa por um investimento na investigação agrária que dê resposta à agricultura existente, partindo de um princípio que pessoas saudáveis dependem de sistemas alimentares saudáveis.